deu outra cara ao meio de campo do Fluminense. Vamos falar do Vasco, gente. O atacante Nuno Moreira falou sobre a preparação do Vasco nesse tempo livre durante a Copa do Mundo de Clubes. Vamos ouvir o português do Vascaíno. Então acho que foi muito bom para nós jogadores descansarmos a cabeça, o corpo também, e agora retornar com tudo, porque este mês que nós vamos ter de preparação, digamos assim, vai ser muito importante para os 6 meses do resto da temporada. O Paquito... Olha a preparação no Vasco. O Nuno fala bem português. Do cara. A preparação no Vasco. Pega o controle, aí fica mudando, caramba. Qual jogo eu vou ver? A preparação. Brincadeira, olha. O Diniz, alguma coisa... O chat aí... Ele deve voltar forte. O Diniz tá com tempo para trabalhar. Vai ser uma desculpa, pelo menos. O último jogo do Vasco foi um totó contra o São Paulo. Com tempo, teve tempo. Se não me engano, teve 5 a 7 dias de treinamento. Olha como é que o Vasco jogou contra o São Paulo em pleno Morumbi. Então, olha, o Vasco vai voltar voando com esse esquema de jogo com o Diniz. A torcida espera também reforços, é importante pra caramba. E vamos ver, né? É uma pena o Vasco não tá nesse Mundial, né? A torcida tá sendo muito zoada, mas o Vasco tá se preparando pro Brasileirão. Copa do Brasil, não tá na Copa do Brasil. Tem um amigo meu vascaíno que comemora, porque ele tá tendo saúde mental. Que ele falou. Ele tá em paz. Rápida parada aqui no SBT Esportes Rio. A gente vai... Setorial, Vascão, segundo o Globoesporte.com, tá negociando com o Thiago Mendes, ex-volante do São Paulo. E, obviamente, os vascaínos vêm no meu direct, sabendo que eu sou tricolor, falando, e aí? Cara, ele tem 33 anos, né? Ele fez algumas transferências grandiosas na vida dele. Ele foi um jogador contratado pelo Lyon, por exemplo, se eu não me engano, por 30 milhões de euros, alguma coisa. Será que chegou a 30? Eu tô viajando. Enfim, foi 22 milhões de euros, né? Saiu do São Paulo pro Lille, do Lille pro Lyon, do Lyon ele já foi pro Al-Rayyan. Então, no Al-Rayyan, cara, desde 2023, significa que a gente não vê ele jogar há 2 anos, porque não tem condição muito da gente assistir o Al-Rayyan. Saindo do São Paulo, chegando lá na Europa, valorizando o triplo do que ele valorizou lá na Europa e tal, obviamente que é um volante muito bom. No São Paulo era muito bom jogador, extremamente versátil, bate ele fora da área, chegou, se eu não me engano, ele fez um golaço contra o Palmeiras, rapaz, no clássico em São Paulo, na entrada da área. É um grande jogador, vai ajudar muito na questão, inclusive, da intensidade do Vasco, sabe jogar com a bola nos pés, não é aquele marcador implacável e tal, mas é um volante, é um jogador que ajuda muito na marcação. Cara, eu acho muito bom, e principalmente porque, infelizmente, aconteceu que o Jair acabou não firmando no Vasco do jeito que a gente imaginava. Eu achei que era um cara que resolveria o problema do Vasco naquele sentido, então eu acho que a contratação do Thiago Mendes é uma ótima contratação para o Vasco. 33 anos, não sei como é que tá, não sei por onde anda, né? Mas pelo que eu me lembro, no São Paulo e um pouquinho no Lyon, é muito bom jogador, eu gosto muito. 30% da meta batida. Bora falar agora sobre o Vasco, e as especulações continuam. Depois de Brenner, Ronald, Biel, Pirani e Kaique, a bola da vez, a nova especulação diz respeito a Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, livre no mercado e que negocia com o São Paulo desde julho do ano passado. Thiago Mendes foi sugerido ao Cruz Maltino e, de acordo com o NT Vascaínos, existem negociações avançadas. Não consegui a confirmação dessa notícia nem no Vasco, muito menos com Paulo Pitombeira, representante do atleta. Confesso que me parece estranho o São Paulo alegar que o Thiago Mendes só fecha o pacote por R$1 milhão por mês e o Vasco ter capacidade para tal investimento. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar em relação a reforços vascaínos, queria contar que conversei com um familiar do Pirani, que pertence ao DC United, e essa pessoa admitiu que existem conversas entre o Vasco e o Pirani, a pedido do Fernando Diniz. O volante, o meio-campista, ex-Santos, já trabalhou com o Diniz no próprio Santos e no Fluminense, e seria um pedido do treinador vascaíno. Hora de falar... Enquanto os jogadores voltaram para a preparação, o noticiário do Vasco da Gama vem pegando fogo, isso mesmo. A informação que agora foi postada pelo GE é a seguinte, que realmente o Vasco da Gama está negociando com a equipe do Al-Rayyan e também juntamente ali com o Thiago Mendes, nem tanto com a equipe do Al-Rayyan, né? Porque ele está saindo da equipe do Catar. A tendência realmente é que ele chegue sem custos. O vínculo dele vai se encerrar no final do mês. A gente está no dia 24 já, então não tem por que o Vasco conversar com o Al-Rayyan, a não ser que o jogador
queira permanecer por lá, coisa que não deve realmente estar acontecendo. O Thiago Mendes é um jogador de muita qualidade, vocês conseguiram ali ouvir o Rica Perrone falando um pouquinho sobre esse atleta. Já conheço há muito tempo do futebol do Thiago Mendes, ele teve ali destaque no futebol europeu, ele foi muito bem, agora mais experiente. Para mim, cara, seria um ganho técnico gigantesco para a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco tem ali o Hugo Moura, Sforza, Jair também, que rompeu o ligamento e voltou, mas não voltou lá essas coisas. Eu acho que, na minha humilde opinião, é que o Thiago Mendes levaria para o Vasco uma qualidade que hoje não tem. Eu acho que seria um ganho técnico gigantesco, o técnico Fernando Diniz, para o esquema tático que ele imagina no Vasco. O Thiago Mendes seria uma peça fundamental, um cara que sabe sair jogando, um cara que tem qualidade também para desarmar, por mais que não seja a sua maior virtude. E, segundo informações do GE, a notícia é basicamente a seguinte: do Bruno Murito, Vasco negocia a contratação de Thiago Mendes, como informado primeiramente pelo Na Torcida Vascaínos. O volante chegaria sem custos ao Cruz Maltino, pois está em fim de vínculo com a equipe do Al Rayyan, do Catar, e não ficará no clube. Ou seja, a não ser que acontecesse uma reviravolta muito fora de série, mas a tendência é realmente que ele saia da equipe do Catar. O staff de Thiago... Olha só, observa essa parte, ó. O staff de Thiago Mendes é comandado pelo empresário Paulo Pitombeira, da Talent Sports, que é a mesma empresa, né? Mesmo empresário que gerencia a carreira do Leonardo Jardim, Léo Jardim, o goleiro do Vasco, e também do João Vitor. E, por coincidência, depois que chegou a Gilmar Lopes, o Vasco conseguindo desenrolar tanto a possível chegada do Thiago Mendes e também a renovação do Léo Jardim. Ou seja, o Paulo Pitombeira tem uma parceria gigantesca com o Admar Lopes, o que pode facilitar para que a negociação seja agilizada. A tendência também é que o jogador queira jogar no Vasco, porque é um jogador que enxerga no Vasco uma baita possibilidade, e também juntamente do técnico Fernando Diniz, que é entusiasta do atleta Thiago Mendes. Sobre agora a informação envolvendo Luiz Gustavo. O Shabab Al-Ahly do Emirados Árabes fez uma proposta pelo zagueiro Luiz Gustavo. Sim, Luiz Gustavo, segundo o portal árabe, portal lá do Emirados Árabes, na verdade, ele teve uma proposta realizada do Shabab Al-Ahly para o Luiz Gustavo, 19 anos de idade, vem ganhando notoriedade na zaga do Vasco, agora Lucas Freitas retomando a vaga, mas sempre ali Lucas Freitas ou Luiz Gustavo, jogador jovem, muito bem ali no porte físico, que chama também bastante atenção do pessoal lá do Emirados Árabes, mas se eu fosse o Vasco, só negociaria se fosse um valor considerável, ou então que o Vasco vá no mercado e busque atletas. Foi sondado o nome do Kaique, que hoje está no Almeria. Pode ser que o Kaique seja esse nome para substituir, quem sabe, o Luiz Gustavo, que pode sim estar de saída da equipe do Vasco da Gama. Sobre Vitor Sá, por enquanto nada, o Vasco está vendo ali se consegue desenrolar com o Krasnodar da Rússia para que possa articular melhor a negociação com o Vitor Sá, porque é um atleta que é um ativo caro da equipe russa, ele foi recentemente campeão do Campeonato Russo, então isso também valoriza bastante, vem sendo titular, então não vai ser nem um pouco fácil o Vasco conseguir a liberação do ponta esquerda Vitor Sá. Vitor Sá atua na direita, na esquerda, mas a preferência mesmo é pela ponta esquerda, onde ele teve até destaque no Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Desses nomes, principalmente Thiago Mendes, você gosta do Thiago Mendes? Sim ou não? Eu quero saber a sua opinião em relação a esse jogador. Como eu falei, para mim, as especulações do Vasco vêm sendo bem legais. Thiago Mendes, Kaique, Brenner, né? O Pirani também é um jogador mais ali para compor elenco. Tem a renovação do Felipe Coutinho, renovação do Léo Jardim, então as coisas vão clareando mais para o Vasco. A torcida consegue ver um horizonte em relação aos possíveis reforços. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo.
nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, mas tamo junto e é nóis! Fui!